No da Bahia, por meio da CESAB, a Secretaria da Saúde, emitiu um alerta chamando a atenção de profissionais dos núcleos de epidemiologia para a necessidade de monitoramento, identificação e comunicação de casos suspeitos de metapneumovírus humano. De acordo com o Conselho Estadual de Saúde, a população precisa ser orientada sobre como identificar os sintomas do que pode ser gripe, Covid-19 e esse próprio metapneumovírus. O presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Gêmeos, está aqui conosco e é com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia, bom dia a todos os ouvintes do A Tarde FM. Primeiro, explica pra gente qual é a gravidade desse metapneumovírus humano em comparação com outros vírus respiratórios, como o da gripe e também da própria Covid-19. Olha só, por enquanto, Beltrão, nós não temos ainda como colocar nenhum tipo de medo na população. Eu acho que a situação agora é uma situação de alerta, dado que está lá um surto na China, e a gente sabe que o Covid-19 veio de lá da China também. Então, ele é um vírus que tem, pelo que está sendo relatado, sintomas semelhantes à gripe, à própria Covid-19, e que as pessoas que têm comorbidade, crianças, têm tido mais agravo, têm tido situações de risco, inclusive de iminência de morte. Então, a CESAB alertou aos profissionais que fiquem atentos a algum tipo de situação, e a gente considera que é importante também que a população ela seja, de alguma forma, alertada, para que ela fique antenada do que está acontecendo, e também estimular a população a ir tomar vacinação, a completar sua caderneta de vacina, dado que é um vírus também que pode trazer pneumonia, sintomas parecidos de gripe. Nós vamos, depois das festas populares, geralmente a gente entra no período sazonal, onde as pessoas podem sim desenvolver viroses, gripes, e com esse novo vírus, a gente pode aqui conviver com algo que ainda está sendo acompanhado lá na China. Considerando esse alerta emitido pela CESAB, Marcos, que medidas específicas estão sendo aí adotadas para monitorar, para controlar possíveis casos do HMPV, como está sendo chamado também, né, esse metapneumovírus humano? Olha, a CESAB soltou um alerta aos profissionais, os profissionais do núcleo de vigilância, os trabalhadores da vigilância estão atentos a qualquer situação de surto ou agravo, qualquer sinais de que ele já tenha chegado aqui na Bahia, mas nós consideramos que seria muito importante que a gente pudesse monitorar também as pessoas que vêm de lá. A gente sabe que esse período é um período que a gente recebe muitos turistas, ou seja, através de navio, cruzeiros, ou seja, através do aeroporto. As pessoas vêm para a festa aqui na Bahia, é um momento também de muita aglomeração, então é muito importante, dado que a gente sabe que vírus, às vezes, eles sofrem variantes. Se a gente for pegar o histórico da Covid-19, que também foi lá na China, os primeiros casos aqui na Bahia, se não me engano, o primeiro foi em Feira de Santana, foi uma empregada doméstica que estava trabalhando na casa de seus patrões, que fez uma viagem. Então a gente coloca assim que monitorar também essas pessoas, principalmente aquelas que venham, ou turistas que venham com alguns sintomas parecidos, porque a Covid também ela não acabou, a gente ainda tem vários casos de Covid, não só na Bahia, no Brasil, alguns estados crescendo muito, Espírito Santo e mais alguns outros estados. Então a gente precisa acompanhar até para que a população possa distinguir isso. E os cuidados são os mesmos, o cuidado é lavar as mãos, usar o álcool em gel, fator 70, em caso de sintomas gripais usar máscara, e eu diria que o maior cuidado que a população pode ter é ir tomar sua vacina. Principalmente aquelas pessoas que estão que têm comorbidade e que estão já no quadro dos grupos que têm direito a tomar as vacinas. Você tem conhecimento se já existe algum protocolo de testagem específico para essa doença, esse metapneumovírus humano, nos serviços de saúde do Estado, Marcos?
Olha só, como a CESAB soltou o primeiro alerta, acredito que os trabalhadores ainda estão fazendo a análise, mas a gente precisa testar as pessoas não só nesse sentido, mas também no sentido de ver o que é Covid, o que é gripe, o que é várias outras questões, para que a gente possa se proteger, porque imagine se a gente chegar no momento aqui, que é um momento sazonal, que aumenta a questão das doenças respiratórias, e você tem mais desse aí, você não consegue identificar. Então, acredito que ainda está sendo estudado, acredito que ainda tem um monitoramento muito grande, não só do que está acontecendo lá, como é que o surto lá tem se comportado, mas ainda a CESAB deve soltar alguma coisa. Bom dia, Marcos. Ernesto aqui. Marcos, tem a Covid que está circulando, o vírus ainda circula, tem a gripe de sempre, as viroses dessa época do ano, e agora surgiu esse novo vírus. Tem muita gente que resiste quando está com algum sintoma gripal, resiste à ideia de fazer o teste, ou o teste de uma farmácia, ou o teste em alguma unidade de saúde. Essa resistência à testagem, ela é um problema, não? É um problema muito grande. Às vezes as pessoas ficam meio com medo, porque tem que cumprir isolamento, elas têm que usar máscara. Há também aquele costume de que as pessoas sempre acham que não é uma gripe, e também o bombardeamento que a gente teve de fake news. Você vê que agora não falta vacina em nenhuma unidade de saúde, as pessoas não vão se vacinar, principalmente aquelas pessoas que já têm comorbidade, que são mais, eu diria que mais fragilidade, e pode ser acometida de uma forma mais grave. Então a população ela precisa de alguma forma também ser orientada a se vacinar, precisa fazer a sua parte. Nesse reforço do alerta que a gente fez, a gente coloca inclusive para os municípios voltar a fazer medidas e campanhas de estimular a população a ir na unidade de saúde, colocar também a vacina em grandes espaços de circulação, porque a população precisa se vacinar. A gente precisa fazer com que a população possa se vacinar contra a Covid-19, a influenza também. A gente teve uma baixa procura das pessoas que estavam no quadro de pessoas que poderiam tomar vacina da influenza. Então a gente precisa sim estimular a população, dizer que ninguém morreu porque tomou vacina, ninguém virou jacaré, não há nenhum sinal de que a vacina criou algum mal a alguém. A vacina comprovadamente ela salva a vida, e com certeza a da Covid-19, ela, além de combater a Covid, pode também contribuir para que, se alguém seja acometido por esse vírus novo, a metapneumonia, ele possa sim ter menores agravos. Agora, Marcos, a gente já vem falando sobre o efeito pernicioso, nocivo mesmo das fake news, né, da desinformação que se propaga pela internet, já desde a época da pandemia, principalmente. Agora, nesses dias, a gente viu também o impacto disso na economia com essa fake news sobre a taxação do Pix, que nunca existiu. E agora, com esse novo vírus chegando, desinformação continua sendo, talvez, um obstáculo mais perigoso que o próprio vírus. Muito mais perigoso mesmo, muito mais perigoso. Tem tido impacto muito importante na saúde, do ponto de vista negativo. As pessoas, elas não vão se vacinar, são bombardeadas por fake news, e alguns fake news, inclusive, são crimes contra a coletividade, crime contra a democracia, crime também contra a população. Pois disseminar desinformação é algo que as pessoas podem, de fato, criar dificuldades. A gente precisa, sim, que os meios de comunicação, que as redes sociais das pessoas possam estimular as pessoas a tomar vacina. A vacina, a gente viu o quanto foi ruim na Covid-19, no início, o isolamento, fecha tudo, o número de pessoas que morreram. E aí agora a gente tem a vacina, tanto da influenza, a gente tem a vacina também do Covid-19, e as pessoas não irem porque elas são bombardeadas por questões de fake news, de coisas que não funcionam. A internet não pode ser um local sem lei. As pessoas não podem utilizar a internet para prejudicar a saúde de outras pessoas, ou fazer com que os indicadores de vacina, a cobertura de vacina, ela caia a números assustadores, não só aqui na Bahia, mas no Brasil. A gente precisa lutar. Imagine que você tem aí para crianças
e qual o público-alvo, vacina da dengue. A dengue ainda mata no Brasil, e as pessoas, ao invés de ser cada dia mais pelas redes sociais estimuladas a cumprir o seu papel e limpar o seu quintal, olhar se sua casa tem foco da dengue, levar as crianças para vacinar, as pessoas, ao contrário, eram bombardeadas por fake news, por questões que muitas das vezes é gritante, verdadeiro crimes. Eu vou falar do racismo que adoece as pessoas, a intolerância religiosa, brincadeiras que não são brincadeira, o estímulo ao suicídio. São várias questões que a internet traz que tem impacto direto na saúde da população, e isso é sim um problema de saúde pública, de segurança pública, e eu acredito que um crime contra a coletividade. Até crime contra a economia também, a gente viu agora, né? Agora, Marcos, nesse esforço de monitoramento aí da Secretaria de Saúde, com a participação do Conselho, as secretarias municipais também participam, o componente da testagem aí é fundamental, né? Já que tem muita gente que resiste à ideia de tomar a vacina, é importante dar esse recado que, tendo sintomas gripais, pessoa que não quer tomar de jeito nenhum a vacina, não se pode obrigar o cidadão a ir lá tomar a vacina, mas que cuidados alguém pode ter? Está com sintoma gripal, faz o quê? Faz o teste, usa máscara quando vai para lugares públicos, para proteger, ou até dentro de casa, né, para proteger sua própria família, para não passar o vírus para outras pessoas? Isso é aqueles mesmos cuidados que eles, além de ser de proteção da própria pessoa, mas também de proteção à coletividade, usar o álcool em gel. Se você está com sintoma gripal, evita um pouco de ir para lugares de aglomeração, que sabe o quanto tem vírus que tem que disseminar. A testagem é muito importante para a gente saber até quais são os vírus que está rolando. Às vezes o próprio vírus tem mutação, a gente sabe o quanto as vacinas, não só de gripe, como a Covid-19, tem que ser atualizada, às vezes ano a ano. Então a gente precisa sim ter uma testagem, mesmo que não seja de larga escala. Volto a dizer, a população não precisa ficar apavorada, a gente não precisa ainda ficar muito temeroso, mas a gente precisa tomar os cuidados, já que a gente ainda tem tempo de tomar o cuidado. A gente está vendo o quanto lá na China tem tido um surto, as notícias são de hospitais cheios, serviços cheios, e o quanto a gente pode se prevenir, o quanto a gente pode aí, as medidas são as medidas que a própria população pode usar, lavar as mãos, colocar máscara em caso de síndrome gripal, aquelas pessoas que podem fazer o teste, inclusive de farmácia, fazer o teste para identificar se é Covid-19, e tem muitas pessoas que não se vacinaram, e teve gente que foi lá com uma primeira dose, e aí por conta de achar que a gente está num ambiente onde a Covid-19 terminou, e passou aquele período de isolamento, as pessoas foram deixando de lado. Então as pessoas precisam voltar a acreditar na vacina e tomar a vacina como uma medida da coletividade. E usar álcool em gel, usar máscara, aquelas pessoas que estão com síndrome gripal, por favor, usa máscara, coloca a máscara, porque o vírus, mesmo que seja uma gripe, o incômodo é muito grande, tem aí cada dia mais demonstrado muito forte. Imagine uma pessoa idosa, uma pessoa já com comorbidade, elas pegarem qualquer que seja o vírus aí, é um impacto muito forte na vida delas. E ao que me consta, não há vacina ainda, nem tratamento antiviral específico para esse HMPV, esse metapneumovírus humano. A gente está falando desse caso, que é um surto que surgiu na China. Agora, que fique claro, a Organização Mundial da Saúde não emitiu ainda nenhum alerta internacional a respeito desse vírus, ou seja, não é pandemia que está acontecendo aí, é apenas um temor de que possa se espalhar com mais facilidade aí para outros países. Daí esse alerta emitido pela CESAB para profissionais dos núcleos de epidemiologia de todo o estado para a necessidade de monitoramento, identificação, comunicação de casos suspeitos dessa doença ou desse vírus, né, da incidência desse vírus aqui no estado. Há relatos já de identificação de casos na Bahia desse metapneumovírus humano, Marcos? Olha só, ainda não chegou ao nosso conhecimento nenhum relato de nenhum caso. Acredito que a medida é uma medida ainda para que a gente possa utilizar a proteção, que a gente possa prevenir. A gente não pode se comportar como se alguém que fechar a porta depois de roubar. Temos uma vigilância bastante forte, a equipe de vigilância do estado da Bahia é uma referência para o Brasil, uma referência
para também todo o Nordeste. Então as pessoas estão atentas, estão trabalhando, mas com certeza as medidas de proteção e a vacinação é muito importante, já que é um vírus que traz sintomas semelhantes, alguns semelhantes com a Covid-19, alguns semelhantes com a gripe. Então as pessoas precisam de alguma forma se vacinar, se proteger, mas precisam ter o cuidado. A gente sabe o quanto é difícil, ainda não há nenhum tipo de alguma questão trazida internacionalmente, mas a gente precisa sim olhar, porque a gente não é uma ilha isolada, nós estamos conectados com o mundo. A gente viu o quanto o Covid-19 ele atingiu a toda a população de forma bastante rápida. Foi questão de meses que a gente viu chegar em todo o Brasil, no mundo, várias pessoas morreram e não tinha sequer a possibilidade de tomar os cuidados preventivos, porque estava se conhecendo. Já esse novo vírus, ele pode sim ser prevenido, as pessoas podem sim se cuidar, a vigilância da saúde, a gente confia muito, acredito que eles estão fazendo o trabalho deles. Maravilha. Marcos Gêmeos, presidente do Conselho Estadual de Saúde, conversando conosco aí sobre os cuidados necessários para monitorar, identificar, comunicar casos suspeitos de metapneumovírus humano, esse vírus que está provocando um novo surto de aparentemente gripe, não se sabe exatamente, lá na China, e todo o cuidado necessário para que essa doença não se espalhe mundo afora. Mas muito obrigado, Marcos, pela sua disponibilidade. Bom dia, até uma próxima, amigo. Bom dia, até a próxima. Desejo a vocês um ótimo trabalho, um ótimo dia e que a gente possa, de fato, a população e as unidades de saúde. Você que ainda não se vacinou, você que ainda tem alguma vacina pendência, vai lá, toma sua vacina, atualiza seu cartão de vacina, porque é muito importante. Você não vai estar só se protegendo, você vai estar protegendo as pessoas que você ama, a sua família e também a toda a sociedade baiana e brasileira. Obrigado. Agora 8h46.